Olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom, Bem-vindo. Maria? Obrigado, desculpa o atraso. Eu fiquei meio perdida aqui, eu falei, mas devia ter mais gente aqui, não deveria estar sozinha. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem. Vou agradecer aqui a todos que já estão participando, estou vendo como esse pessoal começando a entrar aqui. Nós vamos ter hoje uma palestra bem interessante com o tecnólogo Fernando Tassilo. É você, no caso, Fernando? Exatamente. Fernando Tassili já está aqui, e a participação também do Renato de Brito Sanches, falando sobre engenharia de fatores humanos na gestão de riscos e acidentes ocupacionais. Mas, antes de tudo, nós vamos entrar com os vídeos da SEAG, para falar um pouco da associação que está sediando a palestra de hoje, e também do CREA, né, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, explicando um pouco para a gente hoje sobre o que é a certidão de acervo técnico, qual a importância do registro profissional e o que é a ART. Então, nós vamos entrar agora com os vídeos institucionais e daqui a pouquinho a gente... A SEAG vem representando os profissionais da engenharia, arquitetura, agronomia, técnicos e tecnólogos das mais diversas áreas, junto aos órgãos públicos, prefeitura, estado, órgãos como Corpo Bombeiro, CETESB, Vigilância Sanitária, sempre buscando o melhor profissional, a valorização do profissional. A SEAG é uma das maiores associações do segmento no estado de São Paulo e tem uma grande representatividade no CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e representa, obviamente, através da SEAG, todo o nosso município de Guarulhos. A função do CREA é fiscalizar a atividade profissional protegendo a sociedade. E a função da associação é valorizar o profissional. A SEAG hoje participa dos conselhos municipais da cidade, onde ela é chamada para dar opinião técnica referente aos problemas de urbanismo, de sociedade, de desenvolvimento. A importância dela para os profissionais da cidade é muito grande em função das tratativas que nós tomamos, tanto para a melhora dos problemas que nós encontramos, como nossa participação em todas as áreas da sociedade civil. Bom, em 31 de março de 1967, logo que eu saí da Escola Politécnica, nós, uma reunião à noite na Felício Marcondes, criamos a SEAG. E o objetivo era fazer a valorização profissional, né? É que os engenheiros arquitetos tivessem valor perante a prefeitura. Pois havíamos isso que faziam planta dentro da prefeitura e concorriam com o pessoal fora da prefeitura. Essa valorização profissional nós conseguimos fazer rapidamente, com o apoio do prefeito Valdomiro Pompeu. Os profissionais de engenharia e arquitetura da SEAG têm participação ativa nas grandes questões técnicas de planejamento e organização da cidade de Guarulhos. É uma entidade forte, ouvida em todas as esferas da prefeitura, Câmara Municipal e sociedade civil organizada de nossa cidade. E a SEAG busca a valorização profissional. Para isso, realiza cursos, palestras, treinamentos aqui na nossa sede, com valor isento para os associados profissionais da cidade. É mais um benefício. E a SEAG também promove festas, eventos, confraternizações, tudo isso para ter um congraçamento entre os profissionais, o que também melhora o networking, relacionamento e propicia condições melhores para os nossos profissionais atuarem no mercado de trabalho. Esta é a SEAG. Venha fazer parte conosco. Ao contratar serviços de engenharia e agronomia, exija a ART, anotação de responsabilidade técnica. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização.
O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. E boa noite. Perdi o jeito de palestra online. Esqueci de me apresentar também. Eu sou a arquiteta Magda Berberich, sou vice-presidente da SEAG e agradeço novamente ao Fernando Otacílio por estar aqui com a gente hoje. E vamos dar então início à palestra sobre engenharia de fatores humanos na gestão de riscos e acidentes ocupacionais. Eu gostei do título. Vai ser um prazer assistir a palestra com vocês agora. Muito obrigada. A tela é sua, Fernando. Maravilha, maravilha. Prazerzaço estar com vocês também. Vamos lá. Boa noite a todos presentes. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Para a gente poder iniciar. Vamos lá. Confirma para mim, Magda, vocês estão vendo minha tela? Sim, estamos. Entrou a tela de engenharia de fatores humanos aqui com uma mocinha. Essa? Ótimo, perfeito. Então tá bom. Então vamos lá. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Meu nome é Fernando Mairink. A nossa colega usou o Otacílio aí, que é bem raro, mas não é que eu não goste, não. Mas poucos utilizam o Otacílio. Normalmente sou conhecido como Fernando Mairink. Sou tecnólogo em redes
último anista aí, concluindo a longa jornada de engenharia nesse final de ano aí como engenheiro eletricista. Então, um prazer trazer para vocês aí um pouco do que a gente aprendeu nos últimos anos aí na indústria, de uma maneira geral, e na engenharia, né? Não sendo engenheiro propriamente dito, sendo tecnólogo, mas muito perto da engenharia de fatores humanos. Então, vamos desmistificar um pouquinho do que é esse fatores humanos e engenharia associados, né? Todo mundo aqui sabe o que é engenharia, todo mundo aqui sabe o que é o ser humano, mas o que vem a ser aí esse termo EFH, né? Engenharia de fatores humanos, e mais importante, qual o impacto da engenharia de fatores humanos, onde que ela acaba influenciando de alguma forma no nosso dia a dia na engenharia, no nosso dia a dia na indústria, no nosso dia a dia nos mais diversos mercados de trabalho existentes, né? E falar um pouquinho aí da gestão de riscos e acidentes ocupacionais. O tempo, ele é curto, na verdade é um tema que a gente poderia ficar falando por muitas horas aqui, a gente vai ter que dar uma sintetizada, mas no final aí a gente vai deixar aí todos os contatos para que a gente possa aprofundar se de interesse de algum dos colegas. Vamos lá. Deixa eu avançar. Bom, deixando aí os contatos meus, do Renato de Brito Sanches, que vai se apresentar rapidamente aí para a gente poder iniciar, Renato. Dá o seu boa noite aí, por gentileza. Perfeito. Boa noite, pessoal. Satisfação em estar aqui com vocês novamente. Então, como o Fernando falou, nós vamos discutir aqui uma área que eu gosto muito, né? Então, eu sou engenheiro por formação também, né? Engenheiro eletricista, mecânico industrial, civil também, que é uma grande gama de engenharia, né? Segurança do trabalho. Fiz mestrado e doutorado, atuo no mercado, principalmente, né, com alguns contratos na área de gestão de risco operacional. E é interessante porque, assim, esse é um viés que muito se fala fora do Brasil. E dentro do Brasil, nem tanto, né? Então, os engenheiros de segurança do trabalho aí que estão nos assistindo vão lembrar disso, que o Brasil, como presidente, funda, né, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, em 1901, né, e a gente tem ali um grande avanço na década de 70 com a consolidação das leis trabalhistas e as ANRs, porém, até hoje, a gente só fala de ergonomia, né? Olha só que interessante, a gente só fala de ergonomia, segurança do trabalho, não é bem assim, né? O universo de engenharia de fatores humanos, que envolve aí várias esferas, é muito mais do que isso, e isso deve estar intrinsecamente ligado às nossas ações nas mais diversas atividades. É isso aí, fantástico, Renato, excelente introdução. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos ao que interessa, a engenharia de fatores humanos. Bom, primeiro vamos definir o que vem a ser engenharia de fatores humanos, EFH, né? Qual seria a definição de engenharia de fatores humanos? Então, a gente pode definir como sendo aí um termo, de certa forma, geral, né? Um termo bem generalizado, para uma espécie de conjunto de especialidades. E o que essas especialidades têm por fim, né? Tem por fim o estudo e análise de como o ser humano, como os usuários de determinados produtos, determinados equipamentos, determinados sistemas, né, produtivos ou sistemas de trabalho, sistemas comerciais, sejam máquinas, sejam processos, tudo isso, como que o ser humano interage com todas essas ferramentas. Então, é aí que entra a engenharia de fatores humanos, na análise, no estudo. Então, essa seria a definição. É quem vai estudar e analisar a interação do ser humano, a interação do colaborador, do indivíduo, com todos esses sistemas possíveis. No Brasil, a gente tem aí uma máxima aí de ergonomia, né? Sempre que vai falar de engenharia de fatores humanos, a primeira coisa que vem à mente, está falando de ergonomia, aí mais uma palestra de ergonomia. Mas engenharia de fatores humanos, ela é muito mais ampla. Na verdade, eu não sou bobo, trouxe aqui um engenheiro de segurança do trabalho, mas o fato é, quando a gente fala de engenharia de fatores humanos, a gente tem um leque muito aberto de possibilidades de análise da interação humana e não apenas no posicional, né? Não apenas no que tange as questões físicas e ergonômicas, né? Já na Europa e em alguns outros países, a gente já tem esse conceito um pouco mais difundido como engenharia de fatores humanos de fato. E a ergonomia, ela acaba entrando como uma ferramenta. Na verdade, a ergonomia, ela faz parte, ela está dentro do contexto, do conceito da engenharia de fatores humanos, mas ela não é puramente, né, a mesma coisa que engenharia de fatores humanos, né? Então, a gente tem aí os fatores humanos também como uma terminologia que a gente conhece, acaba encontrando bastante no mercado brasileiro, quando a gente vai falar de EFH, apenas fatores humanos, né? Vamos lá.
Seguindo aqui, quando a gente fala de fatores humanos, a gente tem que desmistificar a engenharia de fatores humanos em alguns aspectos. São eles, primeiro aspecto, o aspecto físico. O aspecto físico ele é muito importante, porque aí sim a gente vai ter toda aquela questão ergonômica que a gente tratou. Aqui a gente está se referindo a um aspecto que ele vai trazer as respostas dessas interações do corpo humano, ou seja, as interações do indivíduo, do colaborador, fisicamente e psicologicamente, ali no que tange a toda a geração que a gente vai ter pelo ambiente de trabalho. O que o ambiente de trabalho vai gerar no aspecto físico desse colaborador? Então, a gente tem as questões posturais, as questões aí no que tange aos esforços repetitivos, que levam a questões das doenças como LER, por aí vai, né, as lesões musculares, a questão da segurança e a saúde, tudo isso vai ser tratado na engenharia de fatores humanos pelos aspectos físicos, né? E um outro aspecto importante que a gente precisa tratar são os aspectos cognitivos, né? E que vem a ser os aspectos cognitivos. São os aspectos que vão tratar de toda essa relação dos processos mentais, ou seja, tudo aquilo que é psíquico, tudo aquilo que é psicológico, tudo aquilo que envolve a relação mental, ou seja, a memória, o raciocínio, todas as percepções, toda a questão da motricidade humana, tudo que envolve qualquer relação mental do indivíduo para com o ambiente de trabalho vai ser tratado dentro da engenharia de fatores humanos pelos aspectos cognitivos. E aí a gente tem, por essa ótica aí, a interação do ser humano com todos os elementos de um determinado sistema, como eu disse anteriormente, seja esse sistema um sistema comercial, seja esse sistema um sistema de ambiente produtivo, seja um canteiro de obras, seja um laboratório, não importa qual o sistema, mas essa interação vai ser tratada no âmbito emocional, no âmbito psíquico, no âmbito mental, todos os aspectos cognitivos dentro da engenharia de fatores humanos. Quando a gente fala, né, da engenharia de fatores humanos, os fatores é uma situação. Liguem os microfones quem não for os palestrantes, por favor. O que acontece quando a gente fala de fatores humanos, quando a gente pensa nos aspectos físicos e a gente traz isso à ergonomia, nós temos que lembrar que existe hoje normalização para toda e qualquer atividade que nós vamos desempenhar. E isso culmina com uma grande inserção hoje, principalmente nos cursos, né? Então, se a gente pensa hoje no que está mudando na educação, nós temos um retorno de disciplinas como, por exemplo, ergonomia, saúde e segurança do trabalho de forma latente. Nós temos disciplinas nas grades, por exemplo, dos cursos de engenharias, como o desenho universal. Aí vocês falam assim, por quê, Renato? Porque ficar sentado numa mesma cadeira por muito tempo gera problemas. Isso gera um estresse físico, que gera um estresse emocional, que vai alterar os aspectos cognitivos. E o próprio desenho universal, ele traz esse conceito para nós, por quê? Olha só, estamos aqui em uma quantidade grande de engenheiros, inclusive engenheiros civis, inclusive arquitetos, inclusive segurança do trabalho, entre outras engenharias. Pergunta para vocês, quantas vezes, fazendo um projeto, ou fazendo um laudo, ou uma perícia, vocês consideraram o canhoto? Boa pergunta, né? Então, aqui, ó, uma pergunta capciosa. Quantas vezes vocês consideraram um canhoto? Isso é interessante, sabe por quê? Vocês já perceberam, olha só uma coisa básica, um detalhezinho. Vocês já perceberam que as manoplas de botões de comando, elas são para destros? Olha só, o botão gira para a direita. Ele não gira para a esquerda, você percebe? Ah, mas isso é normalização. Aonde que o giro está dizendo que é normalização? A posição, sim. Maçaneta também, vocês já perceberam? Toda maçaneta de porta ela é feita para destras. Olha só que interessante, não para canhotos. Aí você fala assim, poxa, mas o que isso tem a ver? Tudo. Vocês já perceberam? Olha só, na casa de vocês, pega um pão e uma faca de pão, convencional. Pede para o destro cortar. Ele vai pegar o pão, ele vai começar a cortar o pão. Não vai esfarelar o pão. Pede para o canhoto cortar. Vai esfarelar o pãozinho crocante. Por que isso?
Porque o sentido de corte, né, a cunha do fio, está no lado oposto quando você tem a empunhadura e o corte pela mão esquerda. Olha que interessante, a gente não para pensar nisso. Mas por que você está falando isso, Renato? Porque quando você vai para a indústria, ou você vai para a empresa, ou você tem, por exemplo, lá o seu colaborador na construção civil, o que você faz? Você dá uma tesoura de corte para ele poder cortar, por exemplo, perfis laminados quando ele está fazendo instalação de drywall. Ou, por exemplo, quando ele está fazendo um trabalho de corte, por exemplo, manufatura de borracha, com formação de borracha na indústria, ele está fazendo retentores ou algo do tipo. Então, olha como você começa a trabalhar conceitos que não são previstos. Quer ver outra coisa interessante? Sentido de rosca. Pede para alguém colocar uma conexão roscada, uma flange roscada, por exemplo, e fazer a conexão de uma bomba. Vocês já perceberam a dificuldade que um canhoto tem, por exemplo, de fazer isso quando você tem um espaço reduzido? Olha essa coisa interessante, né? E nós não paramos para pensar nisso. Então, quando a gente trabalha esse conceito, na verdade, você começa a pensar que a gente deixa muito a desejar. E muitas vezes a gente aponta como ergonomia, a gente aponta como segurança ocupacional, como minimização da saúde ocupacional, a gente não considera. Quantos de nós, pensando agora por esse lado, não podemos colocar da seguinte forma: puxa vida, se para cada 1 hora trabalhada eu tenho 45 a 50 minutos, depois 10 a 15 de descanso, se isso serve para o destro e para o canhoto que está fazendo um esforço completamente fora da anatomia da sua mão para manipulação de uma determinada ferramenta. Isso começa a impactar aonde? Os estímulos físicos impactam estímulos psicológicos. E aí, naturalmente, você parte para os aspectos cognitivos. Vamos avançar para os cognitivos de novo? Vamos lá. Só para fazer um contraponto aqui, então, olha lá. O aspecto cognitivo, ele vai falar isso. Memória, raciocínio e percepção, motricidade humana. Quer ver uma coisa interessante? Quantas vezes vocês não colocam numa sala de treinamento em carteira universitária e alguém senta de forma desconfortável ou começa a não prestar atenção aonde? Na palestra de vocês. Ou simplesmente numa atividade. E aí a gente pensa assim, puxa vida, mas por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque provavelmente você está ali com algum aspecto físico que está impactando no seu psicológico, naturalmente você gera um desvio cognitivo. Então, a engenharia de fatores humanos, ela recebe esse nome porque o ser humano é ponto focal da geração de acidentes e riscos ocupacionais. Olha só que interessante. Culmina em doenças ocupacionais. Né? Então, você começa a gerar esses transtornos. Muito se falava, por exemplo, em, olha só que interessante, luminotécnica, não é isso? Fluxo luminoso, quantidade de lumens, ok, pega uma média ali, faça um cálculo bonitinho, método dos lumens, conseguir fazer toda a minha implantação do sistema de iluminação. Pois bem, nem todo mundo é igual, e aí a gente precisa começar a trabalhar isso. Por isso que muitas das vezes os avisos que nós temos hoje em dia, inclusive, são impressos em papéis com tonalidades diferentes do branco, para minimizar ou mitigar, vamos dizer assim, aqueles aspectos, olha só, físicos de estímulos que impactam no psicológico e, naturalmente, fazem o desvio do cognitivo. E isso não é apontado no dia a dia, porque a engenharia de fatores humanos pouco ainda é trabalhada. Tanto que se vocês buscarem cursos de especialização, vocês não vão encontrar no mercado cursos de especialização em engenharia de fatores humanos. Vocês vão encontrar psicologia do trabalho, saúde do trabalho, ergonomia do trabalho. E essa é até uma das condições, né, que a gente tem explorado, e aí falando até como Universidade de Santo Amaro, né, nós colocamos isso dentro dos cursos de graduação, e os próprios cursos de pós-graduação trabalham de disciplinas ao próprio curso, por exemplo, de fatores humanos, porque essa é uma necessidade, né? Não é nenhuma tendência, é uma necessidade que nós temos de uma aplicação prática do dia a dia. Fala demais, Fernando, fala aí. Não, eu só ia fazer uma pergunta para você. Na verdade, você é canhoto ou destro? Eu sou canhoto e sofri muito com isso. Pronto, temos um estudo de caso. Experiência própria. Temos um estudo de caso. Então, os aspectos cognitivos, eles têm que ser entendidos, né, Renato, como uma via de mão dupla. Exatamente. Ou seja, tanto você pode ter uma influência no ambiente de trabalho, e aí eu posso ter um resultado, sendo um resultado negativo, como um acidente de trabalho, ou uma diminuição numa produção, qualquer coisa do tipo, em função da influência cognitiva, do aspecto cognitivo do colaborador para com o ambiente, como também pode acontecer o contrário. O ambiente, um aspecto do ambiente
a ambiência não adequada ao colaborador, seja em função de uma necessidade física, seja em função de qualquer característica desse indivíduo que está naquele ambiente de trabalho, pode fazer o efeito reverso. Eu posso ter o ambiente de trabalho disparando esse aspecto negativo e influenciando o colaborador de maneira negativa, ao ponto dele ocasionar um acidente de trabalho por uma falta de atenção, por um desvio, e tudo isso é uma via que a gente tem que sempre analisar dos dois lados. A troca, ela existe a todo momento nesse aspecto, né? Então, seguindo aqui, vamos para os aspectos organizacionais. Então, outro aspecto que a gente tem que analisar dentro dos fatores humanos, né, nessa trinca aí, nesses 3 pilares de aspectos importantes para a influência dos fatores humanos, é justamente o aspecto organizacional, é um trava-línguas aqui. Então, ele trata do quê? Ele trata de estruturar a organização, ou seja, tudo que está relacionado ao que é política de trabalho, política de turnos de trabalho, política de segurança, todas as políticas referentes aos processos inerentes ao ambiente de trabalho, seja um escritório, seja uma escola, uma sala de aula, seja um ambiente industrial, tudo que tange a esse ambiente, aos aspectos dessa organização, vai ser tratado aqui pelos aspectos organizacionais dentro da engenharia de fatores humanos. E vai estar ali intimamente conectado ali com a comunicação empresarial, ou seja, parte da organização, parte da empresa, parte ali da organização, toda a comunicação, todo o fornecimento de ferramentas para que eu possa ter aí um ambiente de trabalho adequado aí dentro do que tange os fatores humanos. Então, ali a gente tem divisões de turnos, de equipes, divisão de equipe por capacidade, por habilidade, por uma série de fatores. Isso vai impactar ali nas questões produtivas, vai impactar ali no ambiente de trabalho aí de uma forma geral. Isso aqui envolve trabalho home office, envolve aí todas as questões éticas, disciplinares da organização, tudo isso vai ser tratado dentro da engenharia de fatores humanos pelos aspectos organizacionais, né? E essa é uma situação bem interessante, né, Fernando? Porque quando a gente fala de home office, eu vejo muita gente fazendo da seguinte forma. E olha só que interessante. Por que que a gente não tem o home office liberado à torta direita para todo mundo? Porque, na verdade, você trabalha, investe imobiliário, em cadeiras, em rotina de trabalho, para que você possa, né, em posição do computador, para que você possa ter uma ergonomia e que você possa vencer esses aspectos do ser humano, né, físicos, emocionais, cognitivos, de tal forma a não gerar ali uma doença ocupacional ou não desempenhar um acidente de trabalho. Né? E aí você fala assim, vou para home office, porque home office é futuro, teletrabalho é futuro, calma aí. Será que o ser humano, ele está preparado, o brasileiro, ele está preparado para essa metodologia? Tudo bem, a gente evita trânsito, tem seus prós e seus contras, mas aí você faz o quê? Você senta no sofá da sua casa com aquela meia luz que é linda para você assistir filme, e aí você começa a desenvolver dores nas costas, né, região lombar. Ou, por exemplo, você começa a sentir formigamento nas pernas, e aí você começa a ter aquela sensação de que você está numa posição inadequada. Percebam que a engenharia de fatores humanos, ela analisa o ser humano em todos os seus aspectos de trabalho, desde o emocional, do físico em casa, até a chegada do trabalho na empresa. Né? Então, não é simplesmente medir a aferição e falar, bom, você está apto ou não para fazer um trabalho em altura, por exemplo. Né? Então, você faz uma análise contínua, que é muito comum quando você tem isso aonde? Situações, por exemplo, do mercado de óleo e gás. Então, trabalhadores ali de plataformas offshore, mercado, né, do aeronáutica aeroespacial, então astronautas, comissários de bordo, pilotos, né, de aeronaves comerciais, tem essa condição e essa análise continuadamente. Isso é besteira? De jeito de maneira nenhuma. Isso são aspectos, olha lá, são fatores, são peculiaridades do ser humano que impactam diretamente na sua tomada de decisão. Para vocês terem uma ideia, o ser humano hoje, ele toma 35 mil decisões por dia, sendo pelo menos 85% delas de forma inconsciente. Ou seja, você não toma uma decisão sabendo se você está bem ou não, percebe? Então, naturalmente, você pode ter, vamos dizer assim, uma falsa percepção da sua própria rotina. Por isso que nós temos todo um trabalho de conscientização de ambas as partes. Né? Então, empregador e trabalhador. E isso é importante, não existe besteira. Embora nós ainda tenhamos muito enfrentamento, vamos dizer assim, daquele colaborador que fala,
Faz 35 anos que eu faço isso, eu nunca tive um acidente, meu filho. Sempre fiz assim. Ainda, sempre fiz assim. Né? Ou daquele trabalhador, daquele colaborador que fala assim, isso aí, a empresa está aqui há 50 anos, nunca aconteceu nada. Peraí, será que nunca aconteceu nada? Aí você vai cumprimentar o ser humano lá, o ser humano nem dobra os dedos, porque a falange dele já não dobra mais, de tanto que ele teve uma postura inadequada ao longo da sua jornada de trabalho, né? Você vê como é importante essa troca, né, Renato? Esse aspecto organizacional, essa troca, tanto da organização, da empresa, com as suas políticas bem definidas, políticas de segurança positiva, tudo que tange a questão de cercar, minimizar e mitigar todas as possibilidades de riscos aí, porque é uma via de mão dupla, como a gente viu anteriormente. Isso envolve um time multidisciplinar, né? Não é só o engenheiro, não é só a segurança do trabalho, a saúde ocupacional, mas você tem o RH, você tem os gestores, você tem as políticas, como o Fernando falou, estratégicas da empresa, para que você implemente uma boa conduta. Né? E isso é interessante, por quê? Quando você vai no trabalho, você cobra da empresa que você quer o melhor dos mundos. Quando você está na sua casa, no home office, você senta de perna cruzada, coluna torta, liga lá na televisão, vai trabalhando de qualquer jeito, está tudo certo. Quando você vai comprar um carro, você quer o mais confortável possível para você. Então, olha como o próprio ser humano ele é antagônico nas suas decisões do dia a dia. Então, nem ele mesmo sabe julgar de forma assertiva o que é ou não benéfico para ele mesmo, né, dentro de uma determinada atividade. É quase que aquela resposta, né? Eu quero, dinheiro é meu, eu faço desse jeito, mas na hora que tem um problema, a culpa é do outro que não olhou para você. Então, olha só que interessante isso daí. Vamos lá, segue o jogo aqui. Aplicabilidade da engenharia de fatores humanos. Então, vamos analisar com um olhar prático aqui. Basicamente, dentro do que o Renato bem explicou aqui sobre situações de engenharia de fatores humanos, a influência, a gente já consegue entender um pouco do que é a questão prática, né? Então, ela busca o quê? Ela busca classificar. A EFH ela vai classificar todas essas interações que a gente discutiu aqui. Tudo que é troca entre ser humano e ambiente de trabalho, independente do tipo de ambiente de trabalho e independente dos tipos de interações que nós teremos nesse ambiente de trabalho. Sejam interações com máquinas, com softwares, com ambientes... Olha, eu tenho sinalizações por iluminação, eu tenho sinalizações visuais, tenho sinalizações mecânicas, táteis, não importa. Independente do tipo de interação, essa classificação vai ser feita pela engenharia de fatores humanos, a EFH. E aí a gente vai ter aí toda essa troca, né? Ferramentas, tecnologias, a organização por si, né? Todas as políticas daquela organização, o ambiente, as tarefas propriamente ditas, tudo isso após classificado, após tudo ajustadinho, a gente vai conseguir aí fazer a identificação de onde e de como vai ser essa relação ser humano, colaborador e ambiente de trabalho. Ou seja, o papel prático, para a gente definir numa frase curta, o papel prático da engenharia de fatores humanos, eu poderia definir como inserir o ser humano no cenário do eventual risco. Risco vai haver sempre. O papel da engenharia de fatores humanos é minimizar, entender a zero esse risco. A gente sabe que não existe sistema nenhum, em lugar nenhum, que seja 100% seguro. São poucos sistemas virtuais, quanto sistemas reais e físicos. Você atingir 100% de segurança é praticamente uma utopia. Contudo, o papel da engenharia de fatores humanos é entender a zero risco, né? Então, inserir o ser humano no cenário do eventual risco da engenharia. É um caso bem interessante. Eu fiz uma palestra certa vez durante a pandemia ainda para o EAD, né, de uma outra situação, e é bem interessante, né? Tem uma condição aqui para poder trazer para você. Olha só que interessante, todo mundo na sua residência tem uma lâmpada LED. Comigo? Perfeito. Sabe qual é o maior risco de uma lâmpada LED? Ela não é eficiente. As mais eficientes são caras. Todo mundo compra pelo preço. Ok? Uma melhor lâmpada LED hoje tem 98% de eficiência. Por que está fazendo isso? Olha só onde que vai. E por que que em centros cirúrgicos, hospitais e indústrias, a lâmpada LED nem sempre é utilizada em determinadas atividades?
Porque você tem um índice de refração de cor de, no máximo, 80%, 84%, dependendo do tipo de cor. A maior parte das lâmpadas LED é 70%. Significa que 70% de uma cor, imagina assim, você tem um vermelho, 70% daquele vermelho é o que você está enxergando. 70% do azul é o que você está enxergando. Índice de reprodução de cor, ok? Beleza? O que aconteceu na pandemia? Teletrabalho para todo mundo, home office, ficar todo mundo em casa com uma lâmpada LED que tem um fator de potência de 0,46, 0,6 no máximo, índice de refração de cor de 70%, você ficou lá 6 meses a 1 ano enclausurado. Vem um vermelho que não era vermelho, um azul que não era azul, um verde que não era verde, um branco que não era branco. Sendo enganado pela lâmpada. Sendo enganado pela lâmpada. Aí o que você faz? Você sai para a realidade, você percebe que você alterou suas percepções cognitivas. E quanto na indústria, código de cores para nós representa sinalizações de segurança. Olha só que interessante, pessoal. Então, a engenharia de fatores humanos, ela analisa isso também. É a mesma situação do colaborador que está sempre trabalhando num escritório administrativo, certa vez ele desce para o ambiente produtivo. Ou aquele colaborador que está no ambiente externo e volta para o ambiente interno e sente que o ambiente está mais escuro. Né? Então, são situações, percepções que nós não temos isso continuadamente. Então, bem? Show de bola. Fatores humanos que influenciam e geram comportamentos de risco. Olha só quais são esses fatores. Primeiro, o trabalho propriamente dito. E aí a gente está falando dos padrões ergonômicos do ambiente de trabalho, a gente está falando das limitações humanas, porque tem que haver uma consonância entre o ambiente de trabalho e as limitações do indivíduo. Ou seja, como o Renato citou há pouco, a questão do destro e do canhoto, entre outras possibilidades aí que a gente pode ter entre acessibilidade, uma série de fatores aí que estão intimamente ligados às limitações do ser humano, limitações muitas vezes físicas, visuais. Curvas de desempenho, um ser humano é diferente do outro, nós somos indivíduos. Muitas das vezes, a curva de desempenho, a curva de aprendizagem é muito diferente. Então, o ambiente de trabalho ele tem que levar isso em consideração. Outro fator que pode ser um gerador de risco dentro desse aspecto do ambiente de trabalho, a gente tem ali o ambiente propriamente dito, né? Toda a configuração do ambiente de trabalho. As percepções das tarefas, elas podem ser ali, de certa forma, influenciadas por todas essas questões. Ou seja, não considerar o trabalho propriamente dito, a ambiência de trabalho, toda a configuração do posto de trabalho de um colaborador, eu posso estar ali, se isso não estiver atrelado às habilidades individuais e às características individuais desse colaborador, eu posso estar potencializando falhas humanas. Eu posso ter ali um fator potencializador para riscos de acidente. Comentar alguma coisa, Rei, sobre o trabalho, o ambiente? Então, quando a gente fala de trabalho, a gente fala de ambiente, é bem interessante isso daqui, né? Se vocês tiverem algum caso, alguma experiência que vocês queiram compartilhar, fiquem tranquilos. Mas é bacana por quê? Quando a gente fala de trabalho, o indivíduo e a organização, eles são 3 pilares. E o trabalho, ele vai ser responsável, olha só que interessante, trabalho não é pejorativo. Pessoal, nós não temos que romantizar aquela coisa de que quando o trabalho é bonito, nós não estamos trabalhando, nós estamos se divertindo. Para, esquece. Esquece essa romantização dos filmes da famosa produtora lá de desenhos animados, Feliz da Vida, né? Mas quando nós falamos de trabalho, lembre-se que é a própria engenharia, galera. O que é trabalho? Trabalho, para nós, é energia sendo gasta por segundo. Se você gasta mais do que você consegue comportar no seu sistema entra em fadiga. Se ele gasta menos, você está sendo eficiente. Se ele gasta muito menos, você está sendo extremamente, vamos dizer assim, produtivo, você está desperdiçando, né, material e energia acumulada. Então, quando a gente pensa em trabalho, elencar esses pontos como padrões ergonômicos, limitações humanas, curvas de desempenho, ele faz sentido para nós. Por quê? Porque muitas das vezes, quantos de nós não temos, por exemplo, uma curva característica de atuação, que no período da manhã nós somos mais produtivos, no período da tarde menos produtivos, ou, por exemplo, de manhã a gente consegue desenrolar mais rápido rotinas administrativas e à tarde mais rápido rotinas operacionais. Ou seja, saber criar esse mapa de tendência, esse raio-x do ambiente de trabalho, permite saber como utilizar de uma forma, vamos dizer assim, mais eficiente a energia do capital humano durante as atividades rotineiras, enfim, que a gente tem aí. Então, é importante a gente conhecer isso e entender essas
individualidades, as peculiaridades de cada ser humano dentro daquilo que ele consegue unir forças, e aí sim você ter uma atividade mais, vamos dizer assim, proativa. Você viu que existe uma consonância muito grande, né? O Renato falou bastante aí do ambiente de trabalho e do indivíduo, e é difícil a gente conseguir separar essas duas situações, né? Porque o indivíduo e o ambiente, eles estão sempre em troca. É uma via, como a gente falou há pouco, uma via de mão dupla, né? E o indivíduo, ele traz para o ambiente de trabalho, ele traz aquilo que ele passou em casa, ele traz o perfil, a característica, o comportamento que é dele, que é nato, que é individual. Ou seja, aquele dia que ele teve uma discussão com a esposa, com a mãe, com o pai, com o irmão, ele vai trazer isso para o trabalho muitas das vezes. O indivíduo vai carregar isso consigo e isso vai fazer troca, quando chegar no ambiente de trabalho, haverá uma troca. Então, por isso, uma via de mão dupla. A personalidade dele pode influenciar. Então, por isso, o indivíduo é um fator de risco. A colaboração para o fator de risco, além do ambiente de trabalho, ela está muito ligada também ao indivíduo, né? Pois ele pode ali também trazer problemas dependendo do tipo de atividade que ele vai realizar. Imagine um indivíduo que saiu de casa transtornado por uma discussão em casa com um familiar, ou alguém fechou ele no trânsito, ele chega no ambiente de trabalho, muitas das vezes, dependendo da atividade que vai ser realizada, uma atividade que requeira ali uma atenção, que requeira um nível de concentração elevado, como é que a gente pode dizer que esse indivíduo vai estar pronto para essa atividade, vai estar 100% pronto para essa atividade? Então, olha só como a influência do indivíduo nessa questão, né, como componente de geração de risco para o acidente de trabalho, ela é muito grande, porque é muito difícil olhar para um indivíduo que acabou de chegar no ambiente de trabalho e falar assim, não, ele está 100%, eu não tenho um medidor, eu não tenho um mamímetro, né, para de medir o nível de humanidade dele, o quanto a personalidade dele está positiva ou não para a realização de determinadas tarefas. Então, a influência do indivíduo é muito grande. E outro aspecto aí, a questão da organização, que também anda junto com o ambiente de trabalho com o indivíduo. A organização, ela tem influência nos grupos como um todo, não apenas no indivíduo, mas em todos os grupos de indivíduos. Seja ali uma influência por uma questão de políticas bem estruturadas de segurança, ferramentais de segurança bem dimensionados, tudo isso é papel da organização. E se isso não tiver muito bem estabelecido, muito bem organizado, né, fazendo um paralelo aqui com a organização, a gente vai ter, muito provavelmente, a organização como sendo um potencial gerador de risco, né? Então, é papel fundamental de toda a organização promover essa cultura de segurança positiva, né? A gente tem que entender que deve haver esse engajamento por parte da organização para que a gente possa mitigar aí essa porta que a gente tem aí de risco de acidente também aí. Perfeito. Claro. Seguindo aqui. E quais são os riscos ocupacionais, né? A gente falou aí quem são os vilões, né? O ambiente de trabalho, né? O próprio trabalho, o indivíduo, né? Propriamente dito, e a própria organização são os três pilares aí, fatores geradores de risco. Mas quais são os riscos ocupacionais? Quando a gente fala de riscos ocupacionais, é tudo aquilo, toda e qualquer situação que pode gerar uma potencial ameaça, seja a vida ou a saúde dos colaboradores como um todo, sejam colaboradores ou de qualquer pessoa que esteja ali transitando no ambiente de trabalho, mesmo que ela não faça parte desse ambiente de trabalho. Ou seja, os riscos ocupacionais muitas das vezes está ligado diretamente com o colaborador, mas ele vai gerar riscos que podem ser aí propagados, inclusive, a outros players, aí, a outras pessoas nesse cenário onde a gente tem esse acidente de trabalho. Então, em função de elementos e condições que estão presentes no próprio ambiente de trabalho, seja por um daqueles três fatores, ou pelo próprio ambiente de trabalho, ou pelo indivíduo, ou pela própria organização. E aí, quando a gente fala de riscos ocupacionais, pensa aqui um exemplo, um mapinha, muito de vocês, tem uma galera aqui toda, só estou vendo NG, é tudo engenheiro, arc, engenheiro, arquiteto, então isso aqui não é novidade para ninguém, mas isso é um mapa de risco ocupacional, ou seja, é papel da engenharia de fatores humanos, junto com a segurança do trabalho, junto com todas as ferramentas, porque quando a gente fala de mitigar riscos, quando a gente fala de minimizar a chance de um acidente de trabalho acontecer, a gente tem que utilizar
todas as ferramentas disponíveis. E quando a gente fala dos mapas de riscos ocupacionais, muito utilizados aí pela segurança do trabalho, ele vai mapear dentro do ambiente de trabalho, seja ele um escritório, seja ele uma indústria, seja ele uma universidade, um ambiente público, um museu, seja qual for o ambiente de trabalho, ele vai colocar ali toda a classificação de risco, quais os tipos de riscos que estão ali, que são inerentes àquele ambiente. Ou seja, eu posso ter riscos de maneira ergonômica, riscos de posicionamento, riscos posturais, né? Seriam os riscos ergonômicos, riscos mecânicos, sejam riscos físicos, químicos, biológicos, e eu tenho também esse risco num nível, numa escala que é um pequeno risco, um médio risco, um alto risco, ou poderia ter outros níveis de graduação, mas o importante é que a gente saiba que existem muitas ferramentas para que a gente possa mapear todos os riscos, e a partir do momento em que eu tenho esses riscos mapeados, aí a engenharia de fatores humanos entra em ação, conjuntamente com a segurança do trabalho, para que seja realizada de todas as formas, a mitigação desses riscos. Não é isso, Renato? É interessante que é assim, né? Essa é uma tendência que nós vamos começar a discutir, né, acredito eu, nos próximos anos. E se vocês olharem no mapa de risco, ele não considera, por exemplo, aspectos psicológicos. Exato. Né? Ele não considera, por exemplo, aspectos de fatores humanos. Né? Então, a gente fala aqui, ó, riscos mecânicos, físicos, químicos, biológicos, enfim, uma série de riscos que nós temos. Inclusive, nós falamos aqui que nós temos um risco ergonômico. Olha só que interessante. Cadê o risco psicológico? Cadê o ser humano como principal fator de risco? Vou contar um caso para vocês aqui. Vocês podem estar trabalhando, por exemplo, numa situação em que o ser humano, ele gera estresse. Querem ver uma coisa básica que ninguém para prestar atenção? Todo professor em sala de aula, ele tem um potencial risco psicológico de estresse extremamente elevado. Porque além das atribuições dele, ele é linha de frente com todo e qualquer aluno durante uma sala de aula. E esse aluno, ele pode faltar com respeito, ser agressivo, ele pode desempregar ali algum start, né, algum site do professor que vai fazer com que ele saia da sua região de normalidade. E aí, como é que você trata isso? Você percebe, uma sala de aula tem risco ergonômico, tem risco mecânico, olha só que interessante. Sim? E os outros riscos? Quer dizer, eu posso me machucar por uma queda, posso me machucar por estar sentado de forma equivocada, mas eu estou com 70 alunos numa sala de aula e eles estão numa situação completamente complicada. E aí? Olha só que interessante. Quantas vezes um professor ele não vai, por exemplo, parar uma condição de um quadro clínico de psicologia ou psiquiatria e a gente acaba não pegando isso, muitas vezes fala que é besteira. Vocês estão vendo? Então, quando a gente fala do mapa de risco, do risco ocupacional, nós conseguimos mitigar isso. E muitas das vezes, um colaborador que ele está numa condição completamente com o emocional abalado, ele pode gerar um emocional. Querem fazer um teste simples como o ser humano, ele sofre com esse emocional? Peguem qualquer roda de pessoas. Aí, vamos fazer um exercíciozinho ali de ator. Chega lá e fala assim, pelo amor de Deus, que não sei o que, vocês viram? Que não sei o que saiu na notícia, não sei o que lá. Sem saber o que está acontecendo, as pessoas vão pegar e falar assim, é mesmo? Você viu o que aconteceu? Muda o semblante, né? Aquela face amarga das pessoas começa a aparecer. Da mesma forma que se tiver todo mundo sorrindo, você pode chegar e falar assim, puxa, hoje aconteceu uma coisa tão complicada. Eu saí de casa, peguei um trânsito de 3 horas. Você vai ver que a felicidade de parte das pessoas começa a mudar e elas começam. É mesmo, é complicado. Menino do céu, porque fulano do primo de Beltrano. Por que você está falando isso, Renato? Porque nota que o ser humano ele tem a capacidade e o fator de influenciar o meio a qual ele está inserido. Estão vendo? Então, se isso é verdade, ele é um potencial de risco. A engenharia de fatores humanos mostra que nós temos que nos ater a esses detalhes, principalmente na hora de montar uma matriz de treinamento de conscientização, uma matriz de análise de risco, numa análise adequada. Quantas vezes a gente não vê, por exemplo, que naturalmente uma recepcionista, um recepcionista, ele estoura e sai falando, gritando. Por quê? Porque quantas vezes passou um cliente ou uma pessoa que estava sendo atendida e foi gerando cada vez mais aquela pedrinha, aquela rusga. Tá vendo?
Então, isso não é psicologia, isso não é demagogia, isso não é qualquer IA que vocês queiram pensar. Na verdade, isso é uma realidade, né? E nós sofremos com isso, mas isso não é visto, não é falado ainda com a veemência com que merece dentro do Brasil. É aí a influência do indivíduo novamente sendo constatada, né? De fato, a engenharia de fatores humanos, ela é, vamos dizer assim, uma grande ferramenta para essa análise. E aí a gente vai categorizar agora os fatores humanos, né? Quando a gente fala aí dos departamentos atuais de recursos humanos, o Renato comentou no começo aí sobre uma nova configuração dos recursos humanos. Quando a gente fala de engenharia de fatores humanos, a gente acaba tendo a engenharia como um aliado dos recursos humanos, né? Na verdade, dos recursos humanos, da segurança do trabalho como um todo. Então, eles ganharam nos últimos anos aí importantes ferramentas de apoio, né? Para que a gente pudesse aí fazer o tratamento dessas questões que envolvem a humanização das organizações. Então, ainda estamos só engateando, como o Renato bem colocou no início. A engenharia de fatores humanos ainda é muito pouco disseminada, a gente ainda precisa caminhar muito, vencer muitos paradigmas, mas o fato é, já pode ser considerada como uma ferramenta, né? Hoje a gente tem aí ferramentas tradicionais, conhecidíssimas, aí como utilizadas na segurança do trabalho, como análise preliminar de perigo, que é a APP, análise preliminar de risco, as APRs, são ferramentas tradicionais, riquíssimas e que não vão ser mudadas. A gente não precisa falar assim, engenharia de fatores humanos vai substituir a segurança do trabalho, ou vai ser melhor ou pior. Não, de forma alguma, pelo contrário. A engenharia de fatores humanos, ela vem para mostrar a importância da segurança do trabalho, ela vem para trazer os aspectos, como o Renato bem colocou, a gente olha para o mapa de risco e enxerga lá todos os aspectos ergonômicos, todos os aspectos físicos, químicos, biológicos, mas e aí, cadê o psicológico? Cadê o ser humano? Cadê o indivíduo nesse cenário todo? É aí que entra a engenharia de fatores humanos, trazendo esse enriquecimento para os recursos humanos e para a segurança do trabalho no ambiente organizacional. E quando a gente fala de categorizar os fatores humanos, quando a gente fala de um ato inseguro, vamos chamar que... ato inseguro. Essa é uma palavra bacana de se falar mesmo. Quando a gente vai analisar um acidente de trabalho, quando o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico de segurança do trabalho é chamado para fazer uma análise, para fazer ali um levantamento do que aconteceu, laudar a situação acidente ali, o que acontece? Primeira coisa, a gente vai ter que buscar a fonte do ocorrido ali. E isso pode ser uma série de falhas, uma série de problemas, uma série de situações. Então, a gente chama aqui de ato inseguro. Então, vamos pensar no ato inseguro como gatilho para o acidente. Tá? Então, o ato inseguro sendo gatilho para o acidente, ele tem dois caminhos, duas possibilidades. Quais são essas duas vertentes possíveis? Um erro do indivíduo, um erro humano, ou uma violação. Esse ser humano pode estar cansado, estafado, nervoso, com todos aqueles aspectos cognitivos negativos que a gente citou, e face a essa situação, face a esse cenário cognitivo, ele comete um erro, ele comete uma falha. Ou não, ele pode, por uma displicência, por uma falta de informação, por alguma razão, cometer uma violação. Violação do quê? Violação de uma regra, violação de uma norma, violação de uma regra de segurança, propriamente dita. Então, esses são os dois caminhos, duas vertentes que vão levar aí ao acidente de trabalho. E quando a gente fala do erro, da falha humana, ela pode se dividir em três situações. Ou foi uma decisão equivocada, ele errou ao tomar uma determinada decisão, ou pode ser a falta de habilidade. Aquele colaborador ele não estava preparado tecnicamente, ele não continha nele a habilidade necessária para a execução daquela tarefa de maneira segura. Então, pode ser a habilidade, a falta de habilidade, ou ainda a percepção. E aí a gente volta lá para a engenharia de fatores humanos, para o indivíduo e para o aspecto cognitivo. Olha a importância, porque a percepção está muito ligada ao estado emocional. Eu posso estar distraído aqui porque eu estou pensando da conta que eu tenho que pagar amanhã. Eu estou pensando, amanhã tem jogo do Brasil, como é que vai ser? Eu vou assistir em casa, não vou. Vou ser dispensado do trabalho, não vou. Eu estou sentindo uma dor aqui, ainda não fui no médico. O que será essa dor? Tudo isso, uma série de fatores que são emocionais, que são psíquicos, podem interferir, podem impactar no nível de percepção. Qual percepção? Percepção do risco. Percepção de uma sinalização que me informa, um alerta que me informa uma determinada necessidade de ação, uma determinada necessidade de ruptura de uma atividade, de interrupção de uma atividade.
e eu posso ter essa percepção do momento certo para evitar um acidente, ser comprometida face a toda aquela situação cognitiva que a gente discutiu. Então, aí seriam os 3 pontos referente ao erro humano, a falha, ou uma violação, que seria o outro pilar para esse ato inseguro acontecer, né? Para que eu tenha aí a realização desse ato inseguro, ele pode ter como gatilho aí uma violação de uma regra. E aí pode ser em função de uma rotina de trabalho, que eu violei uma regra em função de uma rotina. Imaginem vocês uma situação em que eu tenho ali uma atividade repetitiva. De repente, uma atividade repetitiva, eu posso entrar no meu mecânico. Eu estou lá, um botão que eu aperto um, aperto o outro, numa sequência, aperto um, aperto o outro, aperto um, aperto o outro. De repente, numa distração, eu posso, nessa rotina, apertar 2 vezes o mesmo botão, deixar de apertar o. Então, toda essa situação é passível. Essa violação é passível numa rotina. Por quê? Porque eu estou ali no meu mecânico. Outra situação pode ser uma situação excepcional. Sabe aquela coisa do tipo, não tem explicação, é uma situação excepcional. Ou tem explicação e é uma situação que ocorre raramente, dificilmente. Uma situação, de fato, excepcional. Seria isso, né, Renan? Em termos de riscos, assim, em termos de categorização dos fatores que levam aí o ato inseguro culminar num acidente de trabalho. Exatamente, é o que você falou, né? Atos inseguros. Todo mundo só fala do bendito do acidente, né? Do bendito do acidente. Mas o ato inseguro, ele é fundamental. Você não precisa se acidentar para você poder tomar uma decisão ou parar para pensar, né? E o ato inseguro é isso. E às vezes a gente pensa naquela coisa de vó ainda, né? De vó. Deixa o menino, a hora que ele queimar o dedo, ele vai aprender, o fogão é quente, né? Não precisa, né? Tá aí a evolução do ser humano que faz com que a gente desenvolva isso. Então, muito bem colocado, Fernando. Show, vamos seguir aqui. Bom, e para a gente concluir, para a gente abrir aí para os questionamentos, entender o conceito de engenharia de fatores humanos, ou seja, entender todo esse conceito. É um tema que a gente poderia ficar aqui falando por 5 horas, e eu e o Renato, a gente não gosta de falar muito, né, Renato? Exatamente. Poderia render muito mais, mas aqui a ideia dessa palestra é a gente ter esse panorama, entender, conceitualizar o que vem a ser a engenharia de fatores humanos, entender a importância da engenharia de fatores humanos e saber que é fundamental para qualquer atividade laboral. Não importa se eu estou falando aí de um engenheiro num chão de fábrica, não importa se eu estou falando de um operador de máquina, de um operador de guindaste, de um operador de plataforma, se eu estou falando de uma pessoa que está fazendo manutenção lá na linha de alta tensão, ou se eu estou falando de um trabalho artesanal ali, um trabalho manual. Não importa a atividade laboral, não importa que profissão está relacionada a esse indivíduo, não importa o ambiente que ele está inserido, sempre a gente vai ter a engenharia de fatores humanos como uma importante ferramenta, né, para que a gente possa aí, entender, compreender, definir todas essas categorias, classificar todos esses riscos, né, e entender todas essas interações do indivíduo, seja ela no aspecto físico, propriamente dito, no tato, no tocar, no agir, no ter essa troca direta e física com o ambiente de trabalho, ou seja, no aspecto cognitivo. Pura e simplesmente eu posso ter uma decisão por um comando. Eu posso não precisar teclar nenhum enter, nenhum clique de mouse, nenhum botão de operação. Posso simplesmente estar proferindo uma palavra de comando para um operador. Eu também tenho engenharia de fatores humanos envolvidas nessa situação, porque não é ele que, não é essa pessoa, não é esse colaborador que está diretamente ligado àquela situação de risco, que é aquela máquina, que é aquela prensa, seja lá o que for o equipamento, o dispositivo. Não, mas o comando de voz dele, equivocado, pode gerar um acidente na outra ponta do processo. Então, olha a importância da interação, né, do fator humano, do indivíduo com todo o ambiente de trabalho, com todas as possíveis situações do ambiente de trabalho. Seja essa relação com outros seres humanos, seja essa relação com sistemas, seja essa relação como for. A engenharia de fatores humanos, ela tem o propósito de promover melhorias, promover situações que vão culminar na segurança do indivíduo, que vão culminar na vida do ser humano sendo preservada. Ah, Fernando, isso aí é segurança do trabalho. Segurança do trabalho ganha
ganha um grande aliado agora, isso sim, que a engenharia de fatores humanos, para você engenheiro, para você arquiteto, para você que trabalha de uma forma geral com recursos humanos, e que se você está aqui, muito provavelmente esse tema é de seu interesse, tenha em mente que a engenharia de fatores humanos é ferramenta indispensável nos dias de hoje para que a gente possa promover cada vez mais uma interação sadia, uma interação saudável, uma interação produtiva e uma interação segura entre o indivíduo e o ambiente de trabalho. Certo, Renatão? Perfeito. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? A engenharia de fatores humanos, ela é um tema importante, fundamental, crucial na engenharia e que pouco tem sido abordado. Então, como o Fernando comentou, a gente está trabalhando isso daqui, depois a menina vai falar com vocês aí, né, sobre o Hub de Inovação, mas só dando um spoilerzinho, a gente está trabalhando, né, muito forte isso pela empresa, né, a NKSD é uma empresa que está entrando junto aí, né, a Unisa também na Universidade de Santo Amaro, né, se aproximando aí do Hub de Inovação da SEAG, que é muito interessante para a gente discutir justamente isso, né? Para a gente trabalhar, mas depois vocês vão ver isso daí, só dando um spoilerzinho aqui, não corta na cabeça não, pode ficar tranquila, e falar para vocês, né, que essa é uma bandeira que nós levantamos. Levantamos com a NKSD em várias frentes, não só no Brasil, fora do Brasil, né? A Universidade de Santo Amaro trabalha isso, né? Como eu comentei, essa é uma disciplina que nós temos nos cursos de graduação e que a pós-graduação da Unisa tem trabalhado também os fatores humanos, porque ele é transversal a diversas áreas, não só a engenharia, né? Então, isso é muito importante. Vem conhecer um pouquinho mais aí com a SEAG, com o Hub de Inovação, com a NKSD, com a Unisa, nós estamos à disposição de vocês. Maravilha, deixar aberto aí, se alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta, a gente está à disposição. Dessa vez a gente cumpriu 1 hora, ó. Talvez tomei uma... Eu não vou perguntar, eu só vou elogiar. Gostei muito da palestra, assunto muito interessante, realmente fundamental para participar, vocês participarem do Hub para a gente, que às vezes a pessoa fala assim, mas esse assunto não é inovação. É inovação também, porque vocês trazem essa visão do mundo que a gente está vivendo agora, né? Com esse lance das luzes, né? A gente trancado em casa 1 ano, sem perceber as cores. E principalmente essa parte do repetitivo, daquilo que a gente faz, acha que já sei fazer demais, né? Ali que os grandes acidentes de trabalho acontecem nesse momento, né? É aí que mora o perigo, né? A pessoa que tem tanta certeza que não vai acontecer um acidente com ela, que tira o capacete, não coloca o sapato, não usa o EPI, tira o protetor da máquina, né? Exatamente. Mas isso fica aberto, né? Porque, na verdade, não é uma cultura nossa, né? Então, quando a gente pensa, nós não fomos criados a essa cultura, né? A gente sempre foi criado para que a empresa nos resguarde, para que os nossos pais nos resguardem, para que um adulto nos resguarde. Tanto que o Brasil, ele tem, né, se a gente for parar para pensar, uma independência dos seus jovens depois dos 18 anos. Né? Fora do Brasil, essa independência tem um target menor. Então, a gente vê que, naturalmente, a nossa própria, vamos dizer assim, senda de criação, de desenvolvimento, até chegar na trajetória profissional, ela faz com que a gente não pense, né, nesse tipo de coisa logo cedo. E aí, quando está tarde, a gente já está calejado, né? Nós temos a matriz italiana, né? A matriz latina, que é aquela mama provendo, fazendo prato, trazendo comida, levantando de madrugada para acordar, para cobrir a criança de 18, 19, 20 anos, 27, agora a adolescência vai até os 27, né? Exatamente. E eu sou filha de alemães, eu sou de uma matriz germânica. Eu sou daquela que a mãe... com certeza. Minha mãe me levou até a janela, joga o ovo pela janela, o ovo estatela lá embaixo. Tá vendo? Se você cair, é isso que vai acontecer com você. Eu tento colocar... Sabe que eu tenho uma dualidade, né? Eu passo por isso que, assim, por parte de mãe é italiano, né? Então, eu tenho, por parte de mãe, a minha avó é descendente direto italiana e meu avô descendente direto de Índia com negro escravo. E por parte de pai é espanhol com português.
Então, por parte de pai, é aquela brutalidade no bom sentido, mãe é aquela mama no bom sentido, né? Aqui em casa é assim, eu com a minha brutalidade germânica e meu marido é aquela mama italiana, igual a mãe, provendo comida. Ah, o que os meninos vão comer? Eles têm 21 anos de idade, a geladeira está cheia de comida, o iFood, o meu cartão, eles devem encontrar alguma coisa para comer, né? O problema é quando a pessoa leva todo esse excesso de paternalismo para o ambiente de trabalho, né? Fica esperando que uma outra pessoa vá resolver, que uma outra pessoa vá prover, que a máquina ele não vai se acidentar porque o chefe E é muito ser humano isso, né? Essa questão de espelhar o pai, espelhar a mãe, espelhar o irmão em outros ambientes. Isso é praticamente programação básica do ser humano, né? E precisa ser cortada. Exatamente. Se você não ensina eles a se cuidarem sozinhos em casa, eles vão levar isso para a vida profissional também, né? Não vão respeitar prazos, limites, não vão respeitar uma máquina que pode cortar o dedo, não vão respeitar uma carga elétrica no aparelho que eles vão usar, depois a gente vai vendo os acidentes acontecerem, né? Exatamente. Mas excelente. Eu espero que vocês tenham gostado, né, da participação nossa, né, aqui. Queria agradecer ao Fernando pela oportunidade de me deixar dividir essa palestra com ele. É um tema que eu gosto muito, né? E eu vejo isso basicamente em todas as atividades que a gente tem hoje no dia a dia, né? E quero agradecer a oportunidade da SEAG por mais essa palestra, né? Embora eu tenha já aquele cartão de fidelidade, né? Todo ano eu estou participando de pelo menos um. Já é da casa, né? Tem que ir para tem que participar da próxima eleição, já pegar a carteirinha de associado. Já, tudo junto. Mas legal. Pessoal, vocês têm alguma dúvida aí, alguma pergunta que vocês queiram? Fernando, quiser deixar no slide lá, de repente, das nossas redes sociais, a gente coloca aqui no chat também, quem quiser entrar em contato, nós estamos à disposição. Não, sem perguntas? Bem, nós vamos ver vocês em breve de novo no nosso Hub. Agora a gente vai dar uma pausa no Hub para as festas de final de ano, mas em fevereiro, janeiro, já estaremos retomando. Eu agradeço de novo a participação de vocês, foi muito bom, assunto fundamental, todo mundo tem que assistir, a gente tem que divulgar bastante. Quem assistiu, quer assistir de novo, essa palestra vai ficar gravada, vai ficar guardada aqui no nosso site. E agora eu vou pedir para o nosso tutor aqui colocar os vídeos institucionais da SEAG, Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Guarulhos. Eu sou a Magda Berberich, vice-presidente, agradeço a participação de todos. Vai entrar o vídeo institucional da SEAG e do CREA, e depois nós vamos ter uma palavrinha com a engenheira ambiental Melina Tombini, que é a nossa corretora do Hub de Inovação. Ela vai falar um pouquinho sobre isso com a gente, tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Desde que o mundo é mundo, a gente adora inventar. E por dentro de cada invenção da humanidade, existe muito conhecimento e tecnologia. Dos edifícios icônicos ao avião passando lá no céu. Das previsões do tempo ao telhado que protege da chuva. Dos alicerces de qualquer construção ao impacto ambiental que ela causa no solo. Na cadeira que você está sentado, na seleção do grão de café que você bebe e no chip do seu celular. E é esse o trabalho do CREA São Paulo. Garantir que, por dentro de todo o projeto, exista um profissional capacitado e habilitado, seja das engenharias, agronomia ou geociências. Por isso, antes de contratar qualquer serviço, exija sempre a carteira profissional. CREA São Paulo. Por dentro de tudo que você imaginar. Acesse creasp.org.br e saiba mais. Olá, meu nome é Vinícius Marquesi, presidente do CREA São Paulo. Estou aqui para apresentar o CREA Capacita, um programa, uma plataforma que tem como objetivo promover a capacitação profissional, por meio de cursos de pequena e média duração até pós-graduação e cursos mais complexos, por meio de parcerias
quantidades de classe e instituições de ensino. Tudo isso dentro das demandas e das sugestões que vocês nos trouxerem. Então você, que é profissional, estudante e colaborador do CREA, espero que goste dessa entrega e conte com o CREA São Paulo. Quase toda entrevista que você já fez ou vai fazer, sempre vem aquela pergunta: como você se vê daqui a 5 anos? Pode parecer difícil responder essa questão, mas existem formas de preparar o caminho para o futuro que você quer construir. O CREA Jovem é uma iniciativa do CREA São Paulo para ajudar você, universitário e jovem profissional, a se preparar para ser um profissional do futuro. Estamos vivendo a era digital, onde a informação, a conexão e o uso de dados influenciam todas as áreas. Onde habilidades transversais, as chamadas soft skills, são tão importantes quanto a habilidade técnica. O mercado exige profissionais que tenham a mente sempre aberta para o novo, que tenham curiosidade de aprender, encontrar novas respostas e inovar sempre. Que enxergam mais possibilidades e tenham um pensamento expansivo, buscando uma visão holística e integrada com a sociedade. Mas é também um mercado que busca profissionais com empatia, capazes de ver diferentes perspectivas e trazer soluções humanizadas. Profissionais que entendam que a inclusão e a diversidade são enriquecedoras para projetos e equipes. E que tenham a coragem necessária para a constante experimentação, pois ela tem um impacto exponencial na inovação e no aprendizado. O CREA São Paulo Jovem apoia essa formação voltada para o profissional do futuro. Em parceria com entidades e renomadas instituições, o CREA Capacita oferece diversas opções, desde palestras, workshops, cursos de curta duração a pós-graduação, gratuitos ou a preços acessíveis. Além de programas de estímulo à inovação como o CREA Lab, que conecta pessoas, organizações e startups. Então, quando perguntarem aonde você se vê daqui a 5 ou 10 anos, lembre-se, com o CREA Jovem pode estar muito mais além, criando as tendências do futuro da sua área. Saiba mais sobre o CREA Jovem nas nossas redes sociais e no nosso site www.creasp.org.br/CREA Jovem. Mantenha uma relação rápida e segura com o CREA São Paulo. Não deixe de atualizar seu cadastro. É muito fácil. Ao acessar sua conta no app ou no sistema CREANet, você receberá uma mensagem para atualizar o seu cadastro. Clique em OK. Verifique se o seu nome, número de celular e endereço estão corretos. A atualização cadastral faz parte do Programa de Conformidade do CREA São Paulo, à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. As suas informações estão seguras com a gente. Logo após, escolha a melhor maneira de receber as comunicações do CREA São Paulo. Você pode autorizar o envio por e-mail ou celular e se manter atualizado sobre todas as novidades do seu conselho. Assinale a opção que preferir em cada item e pronto! Ah, não esqueça de salvar! Você também pode alterar os dados a qualquer momento, clicando em Atualização Cadastral. Não deixe de atualizar seu cadastro e receba todas as informações do CREA São Paulo de forma rápida e segura. O relatório de desigualdade econômica e de gênero do Fórum Econômico Social mostra que levaremos mais de 135 anos para o mundo chegar à paridade de gênero. Você quer esperar todo esse tempo? Nós também não. Por isso, o CREA São Paulo integrou a iniciativa Programa Mulher do Confea, que pretende promover o empoderamento e o aumento da participação das mulheres profissionais das engenharias, agronomia e geociências dentro do sistema, nas entidades e em suas profissões. Para desenvolver ações com esses objetivos no estado de São Paulo, foi criado em 2021 o Comitê Gestor do Programa Mulher, que trabalha com 5 metas principais: aproximar as jovens profissionais do Conselho e das entidades de classe, trazer novas profissionais para dentro do Conselho e das entidades de classe, aumentar a representatividade de mulheres conselheiras e inspetoras, aumentar o número de mulheres nos cargos de liderança do CREA São Paulo e das entidades de classe e contribuir para a equidade salarial.
Tudo isso seguindo diretrizes internacionais, pois o CREA São Paulo é signatário da Agenda 2030 da ONU e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Comitê Gestor do Programa Mulher do CREA São Paulo tem o objetivo número 5 como grande guia: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Vamos com a gente? CREA São Paulo, construindo o futuro para todos. Há 88 anos, o Estado de São Paulo dava boas-vindas ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Uma das maiores e mais representativas entidades de classe do país, o CREA São Paulo acompanha e colabora com o crescimento do maior estado brasileiro, hoje com 46 milhões de habitantes. São engenheiros, agrônomos, geocientistas e tecnólogos que trabalham para garantir as transformações urbanas necessárias para que São Paulo continue sendo um lugar de acolhimento e de oportunidades. Mas a história do CREA São Paulo vai muito além de prédios, estradas, fábricas e lavouras. É sobre gente. Trabalhamos por oferecer mais segurança, mais conforto, mais trabalho e para valorizar os nossos profissionais. O CREA, para mim, é bem dizer a minha vida. Eu comecei a trabalhar no CREA com 14 anos de idade. Não foi o primeiro emprego, porque a minha família é bastante humilde. Desde criança eu tinha essa curiosidade, né? Queria desmontar, tirar a pilha, entender o que tinha por trás ali daquele circuito, por que o LED acendia. E aí, conforme o tempo foi passando, eu descobri que eu poderia estudar isso e exercer essa profissão. O CREA é o meu conselho, então é a minha casa. Eu sempre trabalhei na profissão e a gente sempre tem que provar que a gente é capaz. Então chegar aqui, para mim, é mais um desafio e mais uma prova de que a mulher é capaz. Né? Não a Lígia, mas a mulher, todas as mulheres são capazes. A palavra CREA hoje, para mim, ela remete à palavra proteção. Então, eu hoje tenho essa visão de que o CREA ele é necessário não só para a função legal, que é regular o exercício profissional das atividades ligadas à engenharia, agronomia, geociências, mas também hoje eu vejo como uma proteção para a sociedade. Eu ganhei um certificado de honra ao mérito, emitido pelo CREA São Paulo, e é o prêmio por eu ter me destacado como aluno que ficou em primeiro lugar da turma. E foi uma alegria ímpar, assim. Ao longo de 5 anos a gente se esforça muito, né? Para não desistir, para perseverar, embora haja dificuldades, né? Uma das dificuldades era justamente chegar na faculdade. Eu sou aluno bolsista também, então foi um grande desafio, mas que trouxe uma grande vitória aí. Eu acredito que eu encerrei com chave de ouro. Foi uma grata surpresa no dia da cerimônia de colação do degrau, eu recebi de um representante do CREA o certificado de honra ao mérito. Eu fui admitido como auxiliar de serviço e com 6 meses eu passei para auxiliar de escritório. E passou mais algum tempinho assim, curto também, por volta de menos de um ano, aí, eu não sei precisar exatamente, passaram para escriturário. E eu comecei a gostar demais do CREA, e gosto do CREA até hoje, pelo amor de Deus, eu adoro essa palavra CREA, sabe? Olhar, né, para aquela carteirinha do CREA e saber que um dia eu ia ter essa carteirinha na minha carteira, para mim era um sonho. Eu nunca tinha me atido que quando eu ia numa festa, num show, precisava ali da engenharia em vários pontos e precisava que o CREA fiscalizasse as atividades de engenharia. Eu nunca olhei um desfile de carnaval da mesma maneira que eu olhei depois que eu entrei no CREA, que eu vi que precisaria, num desfile de carnaval, a presença de um profissional habilitado naqueles carros alegóricos que são verdadeiras obras de engenharia. São 350 mil profissionais e 95 mil empresas registradas no Conselho. Então, quando eu me vi presidente do CREA, né, é uma passagem que a gente tem por aqui, mas é uma responsabilidade muito grande e, para mim, como engenheira que sempre quis ser engenheira, é uma sensação de gratidão muito grande. O meu maior legado como engenheiro, eu pretendo que seja otimizações da sociedade em todos os âmbitos que eu possa atuar, desde cidades inteligentes, digitalizações,
pessoas que não têm ainda energia elétrica no Brasil que possam ter energia elétrica, pessoas que não têm acesso à internet que possam ter, para que a gente possa ter uma sociedade mais igualitária. O legado que ele deixa para essa nova turma que vem, para esses novos profissionais que hoje estão nos bancos da universidade, é que ele pode contar com o CREA São Paulo para outras funções além dessas legalmente estabelecidas. Foi uma grande honra não só ter recebido o prêmio, mas finalmente ter concluído a graduação, e eu não quero parar por aqui. Eu acho que o maior conselho que eu daria para alguém é não pare. Então, CREA para mim, o que significa o CREA para mim? Significa minha vida. CREA São Paulo, 88 anos, ajudando pessoas a construir histórias. Boa noite, gostaria de convidar a engenheira ambiental Melina Tombini para falar um pouco sobre o nosso hub de inovação. Fernando fechou a sala. Oi, Oi, Melina. Oi, Fernando. Eu por aqui, eu estava aguardando a Melina. Agora a Melina vai conversar um pouco. Agradeço de novo a participação de todos, agradeço o Fernando pela excelente palestra, meu companheiro, e aí aguardo vocês no Hub ano que vem. Boa noite, Melina, agora é com você. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Boa noite, Renato, Fernando, palestrantes, muito obrigada pela presença novamente. Boa noite, Magda, e a todos os participantes. Para quem não me conhece, eu sou engenheira ambiental, me chamo Melina Tombini, sou do Rio Grande do Sul, me mudei agora para Guarulhos há um tempinho, e em paralelo às minhas atividades profissionais, eu estou atuando agora na Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos. E hoje eu estou aqui, então, para falar um pouquinho para vocês sobre um novo projeto que a gente está desenvolvendo na sede. Esse projeto, ele conta com o apoio do CREA de São Paulo e também da Prefeitura de Guarulhos, e é o Hub de Inovação, que o pessoal já andou comentando para vocês. Então, pessoal, brevemente, o que são hubs, tá? São espaços que conectam indivíduos com objetivos comuns, com interesse em tecnologia, em inovação, em engenharia, arquitetura, e é também um espaço para coworking, onde são desenvolvidos projetos, startups, e isso acontece tanto para Guarulhos, como também para a região, e de uma forma diferente. Um dos principais objetivos desse nosso projeto é buscar ajudar os profissionais e as empresas parceiras a buscarem soluções para os desafios, para as dificuldades que surgirem, e de uma forma, digamos, mais ágil, mais prática, diferente. Além de também propiciar encontros de networking para que seja possível prospectar novas parcerias. Então, agora há pouquinho o Renato comentou, né, da parceria que já está surgindo com o Hub, e aproveitando, então, para contar para vocês que a gente já tem várias empresas aqui de Guarulhos renomadas participando do Hub, profissionais também, e é uma excelente oportunidade para alavancar os negócios através da tecnologia, da inovação. Então, estou aqui para fazer o convite para quem quiser fazer parte do nosso time, de crescer junto com a gente e de participar do Hub. A gente agora está finalizando esse ano, mas quem tiver dúvida ainda pode me chamar, eu vou deixar meu telefone e o contato ali no chat. E também, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem acessar as nossas redes sociais, que é a SEAG_Hub, também vou deixar ali para vocês, ou entrar em contato com qualquer um de nós da SEAG, que a gente vai estar à disposição para conversar um pouquinho com vocês. Então, é isso. Quero agradecer a presença de todo mundo e desejar uma ótima noite.